Olá, o tema dessa semana, como vocês sabem, é o tema de planejamento do status da língua. Eu fiz um convite, então, para a Nari Pataxó, para ela contar um pouco para a gente de um projeto muito interessante, que é o projeto de resgate do Pachorrã, que está acontecendo, então, na Bahia. Anari, muito obrigado por você ter aceito o convite para contar um pouco para a gente aqui desse projeto. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e tal, e a tua relação com o projeto. Boa tarde a todos. Pacaí Luiz Amaral, né? Eu sou Luiz Amaral. Primeiramente, agradecer o convite, né? Por poder compartilhar com vocês, né? Esse momento, contar um pouco também da nossa caminhada, né? Do nosso projeto aqui no território Pataxó, né? Da Bahia, extremo sul da Bahia. Sou a Nari. Atualmente moro aqui na aldeia Pataxó Coroa Vermelha, né, território indígena Pataxó Coroa Vermelha. Também faço doutorado, né, estou concluindo o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, curso de Antropologia Social. E o meu estudo também é focado, né, no nosso trabalho que a gente já faz aqui na comunidade, né, que é voltado à questão Pachorrã. Eu também sou membro, né, já 20 anos, né, do grupo Achohan, que é o grupo de pesquisadores Pataxó, né, que foi criado na época para desenvolver todo esse trabalho. Então, o nosso projeto, eu falo assim que nós, na época, quando a gente iniciou, mais ou menos, né, quando iniciou mesmo em 98, nós resolvemos, na verdade, dar continuidade, né, fortalecer o que nossas lideranças, nossos anciões já vinham fazendo já de antes, né. Precisamos registrar, né, esse conhecimento, né, e também havia também uma cobrança por parte deles, por parte das lideranças, né, nesse sentido. E a gente fala assim que a nossa língua, né, ela não morreu, né? Ela ficou adormecida, né? O que nós tínhamos, né? O que ficou, como a gente fala assim, né? O que ficou da língua pataxó, né? Nesse contexto de massacre, né? Desde 1500, né? Que nós fomos os primeiros povos indígenas a ter contato, né? Com os colonizadores e depois vem todo um processo, né, de luta e de resistência. O que que a gente ficou dos nossos anciões da nossa língua, né? Nós tínhamos assim um vocabulário, assim, uma língua que a gente fala que ela não ficou assim expressa por meio de cantos, né, vocabulários, expressões na língua. A gente tinha também uma anciã que ela comunicava um pouco, né, um pouquinho da língua, e então a gente resolveu, vamos dizer assim, fazer esse trabalho de retomada da língua no sentido da gente registrar aquilo que a gente ainda tinha, né, da nossa língua, né, o que nós ainda tínhamos da nossa língua, né. A primeira escola que foi fundada no final das décadas de 70 no território Pataxó Barra Velha, onde foi a primeira escola indígena Pataxó, aqui do extremo sul, os professores não indígenas que trabalhavam na época, né, que vinham de fora, né, na época quem administrava a escola era a FUNAI, né, e convidou o meu tio, né, que ele se chama Antônio Arauê, para poder trabalhar na escola, né, como professor de cultura e língua, né. Então ele já era o professor porque ele detinha um pouco desse conhecimento, né, ele era puxador de canto, né, e era sempre linha de frente, assim, das questões culturais na comunidade. Então, ele foi convidado e ele trabalhou um tempo como voluntário, né? E depois, o outro tio meu deu continuidade, né? Que foi o professor Itajá, que deu seguimento no lugar dele. Muito antes, nas décadas de quando iniciou a escola, né? Alguns parentes indígenas também passaram, né? A estudar e a ter acesso à escrita, né? E aí passaram também a fazer registro, né, também, já desde esse tempo, né. Então a gente tinha o parente Canário, né, que ele é para a gente, assim, hoje ele é uma referência, né, Canário Pataxó, ele é professor indígena, professor e cacique liderança lá da aldeia Muamantine, Minas Gerais, e naquela época ele morava cá no território Pataxó, aqui da Bahia, né, e aí ele iniciou
também, né, a partir desse conhecimento da escrita, começou a fazer o registro, né, ter curiosidade de saber as palavras, né, e também fazer cantos. Então, assim, a gente fala que os primeiros registros feitos por Pataxó começou assim, né? Mas aí depois, na década de 80, ele foi para Minas Gerais e ele deu continuidade nesse trabalho lá, né? Então, lá ele foi uma liderança importante também no processo da educação escolar indígena lá, né? Da educação Pataxó lá. E lá também eles tinham já material, né? Na língua, né? Eles começaram a produzir alguns materiais que tinham alguma coisa assim na língua, né? Na verdade, quando houve o processo de retomada do território aqui Coroa Vermelha, incluindo lá a reserva Pataxó da Jaqueira, né? Entre 96 e 97, nesse período foi que, que surgiu, né, a ideia de fortalecer, né, de criar mesmo um projeto, né, nesse período. E nesse processo, né, tinha alguns grupos de jovens, né, que alguns desses grupos de jovens eram professores Pataxó daqui de Coroa Vermelha, e nesse período eu morava em outra aldeia, né, que era a aldeia Pataxó Barra Velha. Então, quando eles iniciaram esse trabalho aqui, viram o espaço da Jaqueira como um espaço de retomada também, né, de fortalecimento dessa questão das práticas rituais, né, e culturais que estavam sendo deixadas, né, como os meninos sempre argumentam, né, Coroa Vermelha era uma área indígena urbana, a gente fala que aqui é a metrópole Pataxó, né, por conta dessa questão da venda dos artesanatos. Então, muitas famílias das aldeias mais distantes migraram para cá, né, por conta da venda do artesanato. Então a população Pataxó foi crescendo aqui nessa região. Com a iniciativa da retomada da Reserva da Jaqueira, porque a Reserva da Jaqueira é uma área ambiental, né? Ela hoje é um projeto, né, de preservação. Hoje tem um trabalho de etnoturismo lá também, né? E foi assim, uma coisa foi fortalecendo a outra, né? E aí foi quando surgiu a ideia de criar mesmo, né? Sentar e fazer esse projeto para os registros, né? A professora América César, que também foi minha orientadora do mestrado, estava aqui na época, né? Ela contribuiu junto, né, dando assessoria na elaboração do projeto. E na época nós encaminhamos esse projeto para a SESI, né? Que na época estava apoiando, né, com recurso, e através da ANAI, Associação Nacional de Indigenistas, né? Então, com esse recursozinho, a gente conseguiu, né, comprar esses equipamentos e passamos a fazer esses trabalhos nas comunidades. Então, tinha uma equipe mais ou menos de 10, né, entre jovens professores, né, indígena na época, e aí a gente formou essa equipe, né? Então, assim, a questão da língua surgiu porque, assim, quando foi feito esse trabalho de registro, que não só era o trabalho de registro da língua, né? Era o trabalho das memórias, história, né? De conhecimento, tudo. E aí se viu que tinha bastante material também interessante voltado à questão da língua, né? E já tinha essa vontade, né? De desejo também, e essa preocupação, né? E também os meninos colocam também, não, porque às vezes a gente vai nos encontros, né? Os parentes estão falando na língua, né? A gente ainda tem um pouco da nossa língua, não estão valorizando, precisamos fortalecer também essa prática, né? Fortalecer. Muito bem. Nós temos agora, então, mais um novo participante aqui da nossa entrevista, o Aoi Pataxó, que eu vou pedir para ele se apresentar para a gente. Antô, boa tarde. Meu nome é Aoi Pataxó, sou professor aqui da Escola Indígena Pataxó da aldeia Coroa Vermelha e também estou coordenador do grupo de pesquisa Atiohan, né? Coordenação de pesquisa da língua e história Pataxó. Estamos aí nessa luta aí para tentar fazer essa retomada da língua Pataxó, né? Patiohan. Nós vimos até aqui um pouco da origem do projeto, né, de resgate do Patiohan. Eu queria saber de vocês, então, quais são os objetivos que vocês identificam desse projeto, né, de resgate? Desde quando nós começamos esse projeto, né, o nosso objetivo sempre foi o fortalecimento da nossa cultura, da língua, né, do nosso povo, né, da nossa identidade enquanto povo, enquanto Pataxó, né? Então, esse sempre foi o nosso principal objetivo, né? Fazer essa retomada linguística, né?
Quando nós começamos lá em 98, nós tínhamos uma meta que em 20 anos, boa parte da comunidade já estaria falando a nossa língua pataxó, né, o Patiohan, que é como nós denominamos, é a nossa língua, né? E hoje já se passaram mais de 20 anos, até para a gente fazer uma reflexão sobre o que nós temos conseguido, de que forma é que nós temos avançado, né? E de que forma foi aceito esse projeto também nas comunidades Pataxó, né? Esse projeto ele só tem vindo a fortalecer mais a nossa cultura, a nossa identidade, né? A retomada da língua também, né? A gente, como eu falei, nossa meta em 20 anos está falando. Não vou dizer que nós alcançamos, né? Mas boa parte hoje, em várias comunidades Pataxó, se você for, hoje já encontram várias pessoas já se comunicando na língua, né? Mesmo que algumas falam pouco, né? Mas já tento já desenrolar, já fala, tento já se comunicar na língua pataxó, né? Sem falar naquelas próprias pessoas que fazem parte também da coordenação Atiohan, que são pesquisadores pataxó, né? Professores e pesquisadores que estão mais engajados nesse trabalho de pesquisa. Esse já consegue sim se comunicar um com o outro sem precisar usar a língua portuguesa, né? Nós já conseguimos comunicar já na língua pataxó, né? Então, acredito que as comunidades, o povo pataxó tem abraçado também esse projeto, né? Juntamente com as lideranças, com os mais velhos, com o apoio dos mais velhos, e os jovens, né, agora também que vão crescendo, as crianças já desde da ensino infantil já tem o ensino da língua Pachorrã na escola, né? Então todas as escolas já têm uma disciplina específica que nós denominamos de Pachorrã, justamente para estar fortalecendo a língua e a cultura, né? Desde criança, né? Fazendo com que essas crianças aprendam o básico da língua, né? Que eles valorizem a identidade do povo, a sua cultura, né? Então, tudo isso vem sendo feito nas comunidades e eu acredito que temos tido bons resultados, né? Sem falar nos materiais que nós temos produzido, né? Juntamente com os professores, as lideranças das comunidades, realizamos temos realizado várias oficinas e encontros para estar discutindo essa questão da língua, da cultura, da identidade do povo, né? Fazendo esse trabalho de reflexão, da valorização do ser pataxó, da sua identidade enquanto povo, enquanto indígena, né? Que materiais que você vê como necessários nesse ajuda? Que materiais você já tem produzido e que materiais que você vê como necessários? Nós temos produzido aqui o último agora que nós produzimos foi um livro didático todo na língua pataxó, né, para que os professores pudessem ter esse material como auxílio na sala de aula, né, mas também temos feito oficinas e temos, em parceria com alguns parceiros também, temos feito um livrinho chamado Inventário Pataxó. Temos também alguns materiais já produzidos na língua, uma cartilha que foi feita com a Minas Energia, né, todo também na língua pataxó, uma na língua pataxó e outra na língua portuguesa. E eu não sei se a colega Nari falou, mas esse é um projeto independente, né? A gente não tem recursos, não temos, somos todos voluntários, então muitas vezes temos essa dificuldade de estar buscando essas parcerias para estar fazendo alguns trabalhos de produção de material mesmo, né? Então nós temos essa dificuldade, mas o pouco que nós estamos conseguindo já temos tido bons avanços em relação a essa produção de material didático. Eu queria que a gente terminasse, né, a nossa conversa de hoje falando um pouco sobre como vocês veem o projeto hoje,
o que está acontecendo no projeto hoje. Claro que, bom, hoje com a pandemia, as coisas estão muito mais complicadas, né? Mas as ações que vocês estão prevendo, o que vocês consideram que está indo bem e o que vocês acham que vocês poderiam melhorar, o que vocês gostariam de rever e fazer de uma forma um pouco diferente, talvez, ou melhorar no projeto? Uma das maiores dificuldades nossa é por conta do distanciamento, né? Nós somos várias comunidades Pataxó e muitas vezes nós precisamos de recurso para fazer visita a algumas comunidades, realizar pesquisa, como eu falei, realizar essas oficinas, esses encontros para estar discutindo melhor a questão da língua, né? O nosso projeto, ele é um projeto que ele ainda não está totalmente finalizada essa questão da pesquisa da língua, né? Então nós precisamos às vezes se reunir com parentes de outras comunidades e muitas vezes nós não temos um recurso para sair visitando essas outras comunidades, né? Para conversar, para fazer as oficinas, para discutir com os demais membros também do Atiohan, né? Porque aqui o Atiohan nós dividimos ele em coordenações, né? São várias coordenações e uma coordenação geral, né? Então essas outras coordenações ela faz o trabalho também na comunidade, trabalho de pesquisa, praça faz essa coordenação geral e aqui nós temos um grupo menor que nós fazemos esse trabalho de análise do material pesquisado, né, nas comunidades. Depois a gente retorna de novo, socializa esse material que foi pesquisado com as demais comunidades, as demais coordenações, para que possamos estar juntos fazendo esse trabalho, né? Então, muitas vezes nós não temos esse apoio, né, das secretarias, nem de governo nenhum. Às vezes nós é um trabalho dependente, então muitas vezes, como eu falei, nós precisamos dessas parcerias, né? Excelente. Então, só para encerrar, eu queria que a Nari e o Oi falassem as últimas palavras, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o projeto, sobre o trabalho de vocês, para a gente fazer um encerramento aqui da entrevista. Vou encerrar aqui falando sobre o sentido, né, desse termo retomada, né, que a gente usa e que às vezes as pessoas ficam perguntando para a gente. O termo retomada, na verdade, né, foi um termo também que eu utilizei durante todo o processo, né, do trabalho de pesquisa, e foi, na verdade, uma analogia a todo o processo, né, que representa um território de retomada, né. É um termo utilizado no movimento, né, Pataxó, assim como outros movimentos indígenas no Brasil, nesse processo de quando a gente, né, retoma aquele território que era nosso mesmo, né, mas essa analogia da língua no sentido que muitas vezes quando esse território, né, ele é retomado, muitas vezes a gente já não tem mais, né, já está um território um pouco devastado, né, e aí a gente precisa plantar ele, né, para poder ele nascer, né, florescer e para depois novamente, né, e todo o retorno, né, das vidas dos animais, né, para todo pela sobrevivência, né, e para fortalecimento, né, dessa coletividade. Então é um pouco que representa um pouco a língua pataxó, né, como os mais velhos, os mais jovens, né, tem um trabalho de Wilde, né, que ele fez o TCC, né, e ele comparou a língua, né, como um tronco, né, um tronco que foi cortado, né, mas ele ficou a raiz dele, então é isso que representa a língua pataxó, né. Foi esse tronco que foi cortado, né, foi um pouco cortado, mas ficou a raiz, né, então dessa raiz é que brotou de novo, né, os galhos, né, então é isso que representa a língua pachorrana. Eu gostaria de falar que o projeto Atiohan é um projeto, como eu falei, coletivo, né, criado e feito com a força de vontade de nós mesmos, Pataxó, daqui da Bahia. É um projeto que tem dado certo, vem dando certo, e o nosso objetivo é sempre estar ampliando esse projeto, estar estruturando ele melhor para que nós possamos dar continuidade, dar melhores condições para que nós possamos estar realizando nossa pesquisa, né? Inclusive nossa coordenação Atiohan é uma coordenação que ela
não é uma coordenação, digamos, registrada, né? Nós estamos agora com a ideia de transformar essa coordenação em Instituto de Pesquisa da Língua Pataxó mesmo, né? Criado por nós mesmos. Só reportando aqui o que o Oi falou, né? Assim, claro que hoje, né, nesse tempo presente, a gente, como ele falou, né, a gente busca os parceiros também, né, as secretarias hoje para poder tentar articular todo esse trabalho. E alguns, né, professores, né, das universidades têm colaborado nesse processo, né, nas formações, né, nas licenciaturas interculturais, né. No ano 2017, se não me engano, 2018, a professora Bruna também esteve aqui fazendo oficina, né, de linguística para os professores Pataxó também. E a gente tem outros professores que também atuam, né, colaborando nesse processo da parte pedagógica, né, fortalecendo. O professor Paulo de Tasso, na região de Cambuchatiba também, ele tem colaborado também nas formações dos professores e que tem fortalecido os trabalhos nas escolas, né? Porque o entendimento da língua também não é só a língua pela língua, né? A gente tem todo um conhecimento por detrás que está também nas outras áreas. Muito obrigado, Anari, muito obrigado, Oi, por terem compartilhado aqui. Tenho certeza que os alunos do curso vão adorar também saber um pouco mais, descobrir um pouco mais sobre esse projeto muito importante e interessante de vocês. Obrigado.